Então o Rebbe Reshab está nos explicando que para os povos idólatras, aqueles que praticam Avodah Zarah, que negam o monoteísmo, negam a existência de Hashem, de Deus como um Deus único, para eles também recebem a sua vitalidade de Deus, porém recebem essa vitalidade, esse fluxo é como algo que vem assim por trás dos ombros. Como nós já explicamos outras vezes, quando alguém quer dar um presente para o seu amigo de bom grado, ele dá com um sorriso no semblante, olho no olho, e entrega face a face, tete a tete, etc. Quando por força de circunstâncias, a pessoa precisa até dar algo, mas para alguém que não lhe apraz, ele precisa dar, ele dá, mas ele nem quer olhar para a sua cara, ele joga por trás dos seus ombros, que man deixado batar que foi. Porém, ele nos diz, ou seja, um Yehudi, provisoriamente ou temporariamente, é capaz até de extrair vitalidade também desse poder externo, dessa força que vem, por assim dizer, por trás, mas não por muito tempo, porque ele não foi programado para isso. Isso não é compatível com ele. Aval al Israel nemar. Por isso, sobre o povo de Israel foi dito, assim consta na Torá, que se ele se desviar daquilo que é correto, daquilo que é a vontade divina, etc., lo yove Hashem seloach lo. Hashem não irá tolerar isso, não vai querer perdoá-lo, por estar se desviando, se afastando daquilo que é a sua real e sagrada missão, aquilo que ele foi programado, aquilo que ele recebeu, poderes extraordinários para aproveitar, implementar aqui no mundo, em termos de coisas boas e de kedushá, de santidade. Dehainu amshachat aratzon. Ou seja, o que significa lo yove Hashem seloach lo? Que Deus não irá querer perdoá-lo. O que significa aqui perdoá-lo? Dehainu amshachat aratzon, atrair a vontade divina. O que yadu ashezeu inyan aslicha, que esse é o conceito de perdão. Sheu amshachat ve'atayat aratzon elav. Uma pessoa fez algo de mal, algo de errado contra o outro. Na verdade, com isso ela também contrariou a vontade da vítima, fez algo totalmente contrário à sua vontade, não só algo que não era, algo que não é correto, algo que não é bom, mas também foi contra a vontade dela. Quando essa pessoa é perdoada, o que significa? Essa pessoa pede perdão, seria como dizer, sabe, antes você tinha vontade de estar perto e próximo de mim. Quando eu falhei contra você, contrariei tua vontade, fiz algo mal e errado, a tua vontade de estar comigo, perto de mim, próximo de mim, não só próximo fisicamente, mas a tua vontade de estar associado comigo, como desapareceu, cessou. Eu peço perdão, o que significa? Eu quero que você me perdoe, eu quero restituir essa vontade original sua de estar junto comigo, de estar junto de mim. Então, essa slichá, o conceito aqui de perdão, está associado com redirecionar a vontade para si. Aqui o versículo bíblico, o versículo da Torá, nos diz, se a pessoa se afastou, e ela ainda não fez tchuvá, não se arrependeu, não retornou a Deus, então o versículo fala que nesse estado, nessa situação, lo yove Hashem seloach lo, não haverá esse perdão. Em que sentido? Deus não vai querer direcionar a sua maiúscula vontade para aquela pessoa, já que essa pessoa naquele momento está contrariando a sua vontade, transgredindo a vontade divina. Sobre isso fala o versículo Lo yove Hashem seloach lo, que Deus não vai querer perdoá-lo, Deus não vai querer redirecionar a sua vontade divina para esse indivíduo. Que a droga, pelo contrário, já que ele está infringindo a vontade, com todo o potencial que lhe foi dado, com todo o poder que lhe foi otorgado, a pessoa está não só desperdiçando isso, mas canalizando isso para o mal, para o negativo, para o ruim. Pelo contrário, se fala que isso desperta uma ira divina sobre aquela pessoa, sobre aquele indivíduo. Ou seja, o que significa aqui essa metáfora de ira divina? Uma pessoa que está de mal,
uma pessoa que está enervada, uma pessoa que está irada, mas de forma acentuada. Então, o que significa? Que a pessoa ele não quer falar com o outro, ele não quer nem olhar para a cara do outro. O que significa? Que ele não quer direcionar sua vontade ao outro. Essa ira, ela representa o quê? A ausência de vontade, de boa vontade para com o outro, para com aquele que está lhe irritando, lhe irando, transgredindo sua vontade, etc. Então, nos explica o Rebbe o que significa essa metáfora. A ira divina significa a ausência de vontade, da vontade divina. Ou seja, que Deus se abstém aqui de manifestar essa vontade ou boa vontade para com aquele indivíduo. והגם שבאיגרת התשובה פרק הנ"ל כתב שהאיש החוטא יכול גם כן לקבל חיות. Por mais, nos diz o Rebbe Reshab. O Rebbe Reshab era o quinto Rebbe de Chabad. E aqui ele está mencionando o livro básico da Hassidut, do Chabad, que é o Tanya, na sua terceira parte, de autoria do primeiro Rebbe de Chabad. Ele fala, por mais que naquele capítulo do Igeret HaTshuvah, nos afirma o Rav Shneur Zalman que o homem pecador, mesmo naquele estado, naquela situação, ele pode ainda receber, extrair vitalidade da fonte divina. O Mevuar Sham Besof HaPerek, e mais do que isso, no final do capítulo, no Igeret HaTshuvah, no Tanya, a terceira parte, ele ainda explica de Mipnei Shehu Hu HaMamshich Lahem HaShpa'ah Lachen Hu Notel Chelek Berosh. Diz que o Yehudi é portador de uma alma divina. E, portanto, ele tem um poder extraordinário. Ele está ligado à fonte divina. E, por isso, ele também é um transmissor de energia divina. O que acontece quando esse Yehudi se afasta e cai no lado contrário? Vai trabalhar no lado contrário, está no campo inimigo. Então ele diz que com isso, aquela energia divina, que ele é um transmissor dela, ele retransmite e leva, conduz, ele é um condutor de energia divina, o Yehudi, já que ele é um portador de uma alma divina. Então essa energia divina, quando ele cai no campo do pecado, ele redireciona essa energia para o campo do mal. Ou seja, ele alimenta e nutre o campo do mal com a energia divina que ele é portador, que ele é transmissor. E mais do que isso, já que é ele que está conduzindo essa energia, ele acaba recebendo uma comissão. O lado do mal está muito satisfeito e contente de receber essa energia nova, que nem estava no script, e na verdade eles jamais teriam acesso de forma natural. Quando esse Yehudi, ele troca de camisa, por assim dizer, quando ele troca de time, quando ele vai jogar no lado adversário, fazendo e praticando mal, já que ele é o condutor dessa energia, ele acaba levando a parte maior dessa energia. Por isso, explica o Alter Rebbe que mesmo o Yehudi, ele pode estar fazendo mal, e mesmo assim, nesse mundo físico materialista, ele pode estar lucrando, prosperando, ele pode estar vivendo com tranquilidade, sossego e etc., tendo até muito sucesso. Por quê? Porque ele, já que ele aqui está reconduzindo essa energia, ele acaba sendo premiado pelas forças do mal que imperam aqui nesse mundo, que acabam dando a ele boa parte dessa energia. Mikol makom, יכול להיות בסוף כל סוף, בהכרח שתופסק ההשפעה. מכל מקום יש לומר, בסוף כל סוף בהכרח שתופסק ההשפעה. Ou seja, mesmo nos diz o Rebbe Reshab, que por mais que fala o Rav Shneur Zalman lá, que a pessoa não só, em tempos que não temos o Beit HaMikdash, e não há espiritualidade e divindade explícita aqui nesse mundo. Então, nesse período, nesse momento, o Yehudi pode estar pecando, transgredindo, e mesmo assim, ele não vê nada de ruim lhe acontecendo, pelo contrário, tudo está bem, sossegado, tranquilo, e mais do que isso, ele pode até estar prosperando muito.
Então nos diz o Rebbe Reshab que por mais que o Rav Shneur Zalman fala que não só que ele consegue sobreviver e consegue viver, mas de repente ele consegue até liderar, comandar, ou seja, tomar uma parte grande dessa vitalidade para si. Mas fala o Rebbe Reshab, ele explica essa passagem do Tânia, dizendo Yesh lomar de sof kol sof bechreach shetufsak hashpa. Mas nós temos que dizer que no final das contas, obrigatoriamente, inexoravelmente, isso vai cessar. Esse fluxo vai parar. Por quê? Porque o Yehudi não foi condicionado. Isso não é compatível com sua essência. Ele está fora do seu modus operandi. Isso é diferente da sua própria essência. Isso não pode perdurar, porque ele não foi programado para receber a sua vitalidade do campo da citrahra, do campo negativo, ou pelas costas, ou pelo mal. Um Yehudi foi programado para outra coisa. Então, todo esse sucesso, entre aspas, ele vai ser temporário. A síntese desse capítulo, Kitzur mitbarech bilvavo, o Yehudi ele pode estar pensando, imaginando no seu íntimo, que por mais que ele se deixe levar atrás dos desejos e paixões do seu coração, fazendo o mal, mesmo assim não vai haver problema, ele vai estar em paz, tranquilo e sossegado, tudo vai dar certo para ele. Por que ele imagina isso? Ou como ele imagina isso? Como a sua alma chega a essa conclusão, a sua alma animal que tem acesso à lógica espiritual, por mais que ela deseja aquilo que é saciar o desejo físico, material, mas ela é uma alma, e ela conhece o raciocínio espiritual das almas. Porque a alma animal imagina que eu tenho dentro de mim uma alma animal e uma alma divina. A alma animal é aquela que está sempre saciada e farta aqui nesse mundo, porque esse mundo físico, materialista, terrestre, oferece tudo o que ela quer, deseja, etc. E a coitada daquela que está sedenta e ávida é a alma divina. Mas essa alma divina, ela tem um potencial enorme, ela tem uma força extraordinária. Então aqui a pessoa decide que esse potencial que não está sendo, que ela não deu vazão em termos de espiritualidade, de fazer o bem, que esse potencial seja redirecionado e canalizado para a alma animal e os seus interesses. Isso na linguagem cabalística significa atrair e direcionar o fluxo da Kedushá, da santidade, para as 10 sefirot, os 10 atributos de Noga, que Noga é aquela casca translúcida que falamos, que ainda há uma certa luz, mas já é uma casca, já é um invólucro, algo que encobre sobre o principal e o conteúdo. Nós vimos que a pessoa, enquanto está nessa condição, que ela está fazendo mal, ela está alimentando as forças do mal, e as forças do mal ficam satisfeitas, muito satisfeitas com isso, porque elas recebem uma vitalidade nova, diferente, mais elevada, que elas por si só jamais teriam acesso, por isso elas retribuem a essa pessoa, que é o agente transmissor, dando para ele um quinhão, dando para ele uma comissão, uma parte muito grande dessa energia, e isso pode se materializar em forma de saúde, longevidade e sucesso, temporariamente. No próximo discurso, discurso número 7, no capítulo 1, continua o Rebbe Reshab nos dizendo: V'hinei ha'akum hine kol kabbalat shifam u'me'achoraim. Os povos idólatras, aqueles que praticam idolatria, que renegam a Deus, o Deus único, que não aceitam monoteísmo, etc., mesmo eles também recebem a sua vitalidade de Deus. Porém, de que forma eles recebem o fluxo divino, como nós falamos, por trás? É como algo que é dado, mas dado de forma contrariada. É dado, mas já que não é para alguém que está agindo de acordo, cumprindo a vontade, etc., ou está transgredindo, então recebe, mas recebe isso de mau gosto, de mau grado, pelas costas. Aval Israel mekablim shifa me'apnimiut. Porém,
sobre Israel está escrito que eles recebem o fluxo divino, a vitalidade espiritual da parte interna, da parte da frente, do semblante, panim, é semblante, pnimiut, é o interior, o âmago, íntimo. Ou seja, Bnei Israel, o povo de Israel, foi programado para receber o fluxo divino pela frente, de bom grado, da parte interna, íntima, da divindade. Porém, a pessoa que pecou e transgrediu. Vegaram silu karatzon mimeno. E com isso provocou o desvinculamento da vontade divina sobre a pessoa. Ou seja, a pessoa está transgredindo a vontade de Deus, indo contra a vontade de Deus, fazendo o contrário da vontade divina, do propósito da sua criação, da sua existência. Então, com essas falhas e transgressões, se fala que a vontade de Deus, o semblante divino, a vontade de Deus é retirada sobre essa pessoa. Mas a pessoa continua aqui. A pessoa está vivendo, sobrevivendo. Então, de onde a pessoa vive, se ela, enquanto ela está fazendo mal, talvez ela está vivendo desonestamente, ou de forma imoral, ou contrariando aquilo que é ético, correto, contra a vontade divina, contra as mitzvot da Torá. Mas ela continua aqui, fisicamente, vivendo nesse mundo, sã e salva, e ela continua também materialmente prosperando. Então, de onde vem a sua vitalidade enquanto ela está transgredindo a vontade de Deus, enquanto ela saiu da frente, por assim dizer, do semblante divino, ela não está alinhada com a vontade de Deus, portanto, ela não recebe o fluxo de bom grado, de boa vontade. Então, de onde ela recebe? Ve'az mekabel shifo kedugmat balei chaim. Ela vai receber, ela continua vivendo, sobrevivendo, vivendo fisicamente, ou crescendo materialmente, através do que? A exemplo do reino animal, assim como tomando como exemplo o animal que recebe também a sua vitalidade de Deus. Então, da mesma forma que o animal ele não está praticando e cumprindo mitzvot, mas ele está forte como um touro, não é? Então, assim também, essa pessoa pode receber a vitalidade do mesmo canal que conduz energia para os animais, ele pode receber para si também. E não só que ele pode receber para si também, venotel chelek berosh, mimá sheimshich la sitra achra, ele ainda pega e abocanha um grande quinhão, uma parte grande. Ele consegue uma porção de energia aqui muito grande. Por quê? Porque já isso é como um prêmio que a Sitra Achra, que o lado contrário da Kedushá, outorga à pessoa, já que a pessoa, como nós falamos, o Yehudi é um transmissor de energia divina. E aqui, com suas más ações, ele acabou redirecionando essa energia para a Sitra Achra, para o lado contrário da Kedushá, proporcionando a elas um tipo de energia que jamais elas alcançariam. Então elas dão um prêmio a ele, outorgando a ele boa parte dessa energia. Porém, mas chega um momento, uma vez que essa situação é incompatível, é uma situação, é uma aberração, não é uma situação que se enquadra não é uma situação natural, não é algo que se enquadra com os padrões dessa alma, portanto, ela não pode perdurar. Ele diz que nós podemos entender isso, baseado naquilo que já explicamos anteriormente no segundo discurso, no capítulo 2. Benyan panim ve'achor, shebibchinat ratzon elyon. Quando lá nós explicamos e elaboramos o assunto de semblante e nuca, entre aspas, da vontade divina. Como nós falamos, quando alguém tem que lidar com um amigo, com um querido, com alguém que lhe apraz, então, olho no olho, face a face, tete a tete, não é? Porém, se a pessoa tem que lidar com alguém que não lhe apraz, muito pelo contrário, ela pode até falar com essa pessoa, mas nem quer olhar para a sua cara, ela dá as costas a ela dá a nuca para ela, não é? Então, assim também na influência divina para as criaturas existem esses dois meios.
esses dois métodos, ou seja, aquelas criaturas que estão alinhadas com a vontade de Deus, praticando bem, fazendo o que é correto, com elas existe esse tete-a-tete, essa face a face. Né? Isso que nós falamos na bênção sacerdotal, Yaer Hashem panav eilecha, que Deus ilumine para ti, faça resplandecer sobre ti o seu semblante, que Deus mostre para você o seu semblante, panim, né? Panim meirot, uma face radiante, brilhante, enquanto que a pessoa, aquela criatura que vai contra a vontade divina, faz o oposto, faz o que é errado, o mal, etc., ela também recebe a vitalidade de Deus, porque Deus é a única fonte de vida, mas ela vai receber isso por trás, pela nuca. De bechinat panim umasheu pnimiut retzono. Face, semblante, expressa aquilo que é a vontade íntima, a vontade mais profunda de Deus. Vechefzo amiti, aquilo que é o seu real desejo. Shechafetz bazeh, aquilo que Deus realmente quer, que lhe apraz. Vehainu bechol sitra de kedusha, ou seja, tudo que está incluído no lado da kedusha, no lado da santidade, no lado do bem. Aval le sitra achra, mas o outro lado, o lado oposto a Kedushá, que só precisa existir para contrabalançar o lado da santidade e possibilitar o livre-arbítrio. Então ele existe, também recebe a vitalidade de Deus, porém, nimshach mibchinat achoraim, mas essa vitalidade vem, por assim dizer, por trás, não de bom grado, não de boa vontade. Behainu she'eino chafetz bahem, ou seja, que isso, na verdade, não é que eles são atores secundários ou coadjuvantes, ou fazem parte do cenário. Eles têm que fazer parte do cenário, mas, na verdade, são contrários à vontade de Deus. É algo que precisa existir, né, para dar valor ao bem, mas isso está oposto e contrário à vontade divina. Ou seja, que Deus não os deseja de forma alguma. Pelo contrário, Deus abomina o mal. Algo odioso para Deus o mal. Eles precisam existir, o mashpia lahem, então Deus também os nutre de vitalidade, de energia, porém shelo birtzono, mas essa vitalidade é transmitida de forma contrariada. Kim keman deixar debatar que foi, como aquela pessoa que precisa dar, mas ele nem quer olhar para a cara do outro, ele joga por trás das costas, por trás dos ombros. Elabora isso um pouco mais o Rebbe Reshab nos dizendo, o Biura Inyan Yuvan, entenderemos isso al derech mashal, tomando como exemplo. Kasher HaMelech Oseh Seudah Umishteh Lechol Sarav Vavadav, um rei promove um grande banquete para a corte, para todos os seus ministros e servos mais chegados. O Motzi Mamon Rav Meotzrotav, e ele retira muito dinheiro dos seus tesouros para investir nessa grande festa, nesse grande banquete, Alamishteh Azeh. E se serve lá o que há do bom e do melhor para a corte, para os ministros, para aqueles que são fiéis ao rei. O Bevadai em Kavanato Retzono Apnimi Bepizur Azeh Agadol Rak Bishvil Asarim Agdolim Vavadim Achashuvim. Com certeza nós podemos afirmar que a intenção real, a verdadeira vontade do rei, a vontade íntima do rei, se ele está aqui investindo tanto, ou até esbanjando tanto dinheiro, tanta riqueza, com certeza isso é só para aqueles ministros quem ele quer agradar. Os ministros fiéis a ele, ou servos fiéis, aqueles que estão alinhados com ele, aqueles que ele quer retribuir, agradecer, ou enfim, sheyochlu, veishtu, veishkeru, veitangu, mikol ma'achal shelahen, mikol ma'achal shulchan hamelech. Ou seja, ele quer que essas pessoas que são fiéis a ele, aquelas pessoas, aqueles servos importantes, que eles possam comer, beber do melhor, que eles possam se regozijar, que eles possam se deleitar do que há de melhor, de todo alimento, mikol machal shulchan hamelech, que a mesa farta do rei é capaz de oferecer, mikama minei madanei hamelech. Na verdade, acabam tendo alguma participação nesse banquete real, também pessoas de baixo nível, de baixo escalão, como avadim ushfachot aktanim, como aqueles servos, aqueles escravos de nível muito baixo, escravos, servas, etc. Ve'ashfelim she'acharei arechaim, pessoas de baixo escalão, que no final das contas, no término desse banquete, daquilo que sobrou,
seja, sobraram ossos com um pouco de carne lá, ou restos da comida, e no final eles também, para eles isso é um deleite, eles também acabam comendo, e na verdade eles acabam provando talvez de todos os pratos, de toda a comida que foi servida no banquete, mas do que? Daquilo que restou, das sobras, daquilo que ficou no final, daquilo que, enfim, aquilo que sobrou e restou do banquete promovido para os ministros importantes, etc., então, eles acabam também, na hora de limpar os pratos, eles acabam provando disso também. Ou mais do que isso, os próprios ossos que acabam jogando no lixo, que até os cães, os cachorros também vão lamber aqueles ossos do que restou, do que foi servido no banquete do rei, mas o banquete que foi preparado e servido, visando agradar quem? Os ministros do alto escalão, os servos fiéis ao rei, etc. Mas no final da festa, no final todo mundo usufrui um pouco da festa, dos restos e das sobras. Então aqueles que usufruem das sobras, Harei efshar lomar, she'aya kavanat hapizur hagadol hazeh bishvil shirayim halalu, nós de forma alguma não podemos dizer que isso que o rei esbanjou, desperdiçou e investiu tanto dinheiro para um banquete com um buffet tão farto e ostentou, com certeza ele não fez isso nem para os cachorros, para os cães, nem para aqueles servos de baixo escalão, não foi para eles comerem que o rei investiu tudo isso. Com certeza não foi para isso e não foi para eles que o rei destinou todo esse investimento. Com certeza para eles o rei não intencionou sequer investir um centavo. Não foi para eles que o rei investiu nem tudo, nem metade, nem um centavo sequer. Apenas que o quê? Na hora que se faz a grande festa, no final há sobras e restos. E disso acabam usufruindo também aqueles que são totalmente secundários e que nada tem a ver com a festa. Quando o rei ele distribuiu e aplicou e investiu uma fortuna, muito dinheiro, por quê? Porque ele tinha vontade, ele tinha prazer de satisfazer aquelas pessoas do seu agrado. Bishvil seudat asarim hachuvim, ele queria retribuir, ele queria satisfazer aqueles grandes ministros, a corte e as pessoas chegadas e íntimas a ele. Mas no final das contas, Azai, por tabela, nishpa gamken bechinat chitzoniut shehem ashiraim, da parte externa de todo esse investimento, dos restos e das sobras, acaba chegando também gam lavadim aktarim, até aquelas pessoas tão simplórias e de baixo escalão, que elas estavam lá como serventes para preparar a festa, ou a limpeza, ou ajudar no que fosse necessário, no final elas também acabam usufruindo daquilo. Então isso é um exemplo para ilustrar o que significa uma ashpa aqui. Tudo está vindo do rei, que ele está dando e doando, mas é diferente aquilo que ele está dando para os ministros, que ele está fazendo com prazer, com satisfação, querendo agradá-los. Isso é dado de uma forma especial, comendo em talheres de metal nobre, em porcelana e etc. E aquilo que sobra como restos, como consequência para aqueles que estão lá no fundo, que isso é algo totalmente externo, superficial, que não condiz com sua real vontade, com o seu desejo. Isso chega a eles quase que acidentalmente, como de forma residual, como alguém que está dando por trás das suas costas. Então isso seria o capítulo 1 do 7º discurso.